quando eu fui contratado pelo INPE no início de 1985, eu fui, na verdade, contratado para trabalhar como assistente de pesquisa numa das divisões, né, da estrutura de observação da Terra. E isso foi um desafio muito grande, porque eles eram equipamentos, a princípio, projetados para lidar com fotografias aéreas. E eu estava ali imerso num universo em que fotografia aérea é um mero detalhe. Também se usava, porque foto aérea também é assessoramento remoto. Mas o que mais se esperava era como fazer aquilo ser usado para imagens de satélite. Então esse foi um desafio grande. Mas que foi bem encarado e a gente deu conta do recado. No final de um ano de trabalho, a gente já tinha conseguido meio que separar, olha, esse equipamento serve para isso, essa é a função. Fizemos uns manuaizinhos de treinamento, treinamos pessoas, olha, esse equipamento serve para aquilo outro, pode ser mais útil para isso, e conseguimos então estabelecer exatamente o que, né, servia para qual objetivo dentro daquela divisão de sensoriamento remoto. Passados mais ou menos um ano e meio, eu comecei a achar que, pô, eu acho que dá para fazer, eu estou num instituto de pesquisa, eu acho que eu tenho que caminhar mais para cima, tenho que buscar coisas que me motivem mais, até mesmo em relação ao curso que eu tinha feito de engenharia cartográfica no IME. Nós éramos engenheiros cartógrafos que programavam, ciência da computação já fazia parte do nosso dia a dia no IME naquela época, então surgiu a oportunidade de eu me juntar a um grupo que tinha sido criado em Cachoeira Paulista, a 1 hora de São José dos Campos, onde o INPE tem um campus lá também, e era um grupo de desenvolvimento ligado à divisão de geração de imagens, que existe até hoje. Desculpa, a divisão de geração de imagens existe até hoje. Aquele grupo de desenvolvimento já se desfez. Mas na época foi muito legal, porque era a oportunidade de voltar a ser um programador, voltar a usar o computador, gerando coisas úteis para aquele ambiente de produção. Então a nossa equipe pequena desenvolvia ferramentas que eram utilizadas no ambiente de produção. Aquilo me deu pela primeira vez assim um sentimento de trabalho em equipe, que é o que mais me motiva e tem me motivado a vida inteira, né? E foi um pouco sacrificante, porque a família continuou em São José dos Campos, então eu ia para Cachoeira Paulista do jeito que dava, quando tinha carona de carro do INPE eu ia, fui várias vezes de ônibus, fui várias vezes no meu próprio carro. Passados 2 anos, as pessoas daquele grupo meio que foram se ligando a outros desafios, e um desafio novo acabou surgindo de novo em São José dos Campos. Em 1984 tinha sido fundada a divisão de processamento de imagens, dentro da área de observação da Terra. Então, por volta de 1988, eu fui convidado para me integrar a essa divisão, porque, de novo, sempre é aquela história, tem um desafio novo à frente, né? Eles tinham um sistema de processamento de imagens chamado CITIM, que já estava sendo bastante usado para treinamento e processamento de imagens, mas as imagens não casavam com mapas. As imagens ficavam soltas, não tinha um referencial, digamos, geográfico comum. E aí nós começamos a desenvolver um outro software que chamava SGI, a sigla era SGI. Foi o primeiro DIS, foi o primeiro sistema de informação geográfica desenvolvido dentro do INPE. E alguém, né, colegas que tinham visão, disseram assim, pô, a gente precisa do engenheiro cartógrafo para fazer o software junto conosco, porque as imagens têm que casar com mapas e com aquilo que se mede no terreno. E aí eu me juntei a um grupo que só tornou mais forte essa coisa bonita que eu já achava, dizer quero trabalhar em equipe. Não quero ser simplesmente aquele cara que está na sala trancado e produz um paper. Eu respeito muito os cientistas que têm essa vida, né? Mas a minha vida de engenheiro sempre foi essa de dizer, eu quero ver qual é o pedacinho de coisa que eu estou fazendo que se junta com aquele outro pedacinho e dá uma coisa legal. E aí eu fui ficando. E aí na DPI eu estou até hoje. Outros projetos se seguiram, outros softwares foram feitos. A DPI também me deu a oportunidade de ter experiência com gestão. Eu virei chefe da DPI em 2006. Depois consegui ser coordenador da área de observação da Terra. Então foram, ao todo, quase 10 anos aí de experiência com gestão, sem nunca deixar de lado a parte técnica, né? Aprendendo a lidar com contratos, contratação, com todas as dificuldades que são colocadas aí na mídia. É muito difícil fazer contratação querendo usar inovação e ciência com uma lei
que parece que foi feita só para tijolo e cimento, como disse um colega aqui na SPPC, numa das apresentações, eu concordo com ele. E são esses desafios que continuam me motivando. Eu continuo na DPI, estou chegando aos 60 anos, mas ainda tem coisa para fazer. Em 1988, exatamente nesse momento, que eu ainda estava nesse grupo de desenvolvimento que trabalhava em Cachoeira Paulista, né, dando suporte à operação, nós fizemos um trabalho que se preocupava, é um pouco técnico, vou tentar resumir, mas basicamente assim, os satélites com sensores ópticos, eles passam captando imagens da superfície da Terra e as nuvens atrapalham, né? Isso é normal, as nuvens aparecem na imagem. Então nem sempre eu conseguia fazer a correção geométrica de todas as imagens daquela passagem. Naquela época a gente imaginou, mas isso tudo é uma passagem única. Se eu conseguir pegar alguns pontos de controle aonde não tem nuvem e considerar não um pedacinho de imagem, mas toda a passagem do satélite e trabalhar junto com os colegas da divisão de mecânica e controle, né, onde tem gente que trabalha com refinamento de órbita, né, sabe dessas coisas, eu acho que a gente poderia usar essa informação de poucos pontos de controle, refinar a órbita do satélite e reinserir no processo de correção geométrica essa história toda. E a gente fez um experimento legal com o Landsat na época, era o Landsat 5. Né? O paper foi apresentado no Congresso de Kyoto, no Japão, foi muito legal. E por que eu lembro disso como uma coisa ainda que emociona? Porque isso foi em 1988, então passaram-se quase, nós estamos em 2017, façam as contas, né? Muitos anos. E nós estamos prestes a voltar a fazer isso exatamente agora com o Sirius 4. Acabamos de bolar um esquema, aí tem outros colegas, eu só sou um dos atores disso. Então é muito legal me ver em 2017, olhando lá para trás, falei, pô, a gente fez isso em 1988, não deu tanto resultado assim, mas acho que agora vai dar, porque é importante fazer para o nosso satélite.